Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lorene e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês a minha rotina matinal como uma vestibulanda de medicina. E bom, hoje é terça-feira, dia 8 de junho, e nas terças e quintas os meus dias começam um pouquinho diferente, porque eu tenho balé. Inclusive, vocês estão vendo aí eu me arrumando. E, gente, eu tinha colocado a câmera bem posicionada, só que acabou caindo e eu não tinha percebido, então cortou um pouquinho minha cabeça. Mas enfim, eu costumo acordar mais ou menos entre 6h30 e 7 para dar tempo de me organizar e ficar pronta para o balé. E depois que eu tomo banho, me organizo, eu arrumo já minha cama para poder sair com a cama arrumada, não precisar me preocupar com isso quando voltar. E é isso, eu vou pro balé mais ou menos umas 7h40, porque é uns 20 a 15 minutos para chegar lá e minha aula começa às 8. Aí eu tô no balé, eu tinha posicionado a câmera bem direitinho também, mas ela caiu e quando eu fui pegar, eu parei de gravar e não percebi, então só ficou aí minhas pernas, nem pegou a aula, ficou aí só de registro pra mostrar que eu realmente fui pro balé. Quando eu chego do balé, é mais ou menos umas 9h30, acaba de 9, né, mas como eu venho andando demora um pouquinho, e eu tô mostrando meu cachorro pra vocês, porque ele sempre me recebe quando eu chego. E em seguida eu fui tomar café da manhã, porque eu não como pra sair, então quando eu chego eu tô morrendo de fome. E, gente, eu quero até aproveitar para perguntar para vocês como é chamado esse prato aí na cidade de vocês. Aqui a gente chama de canjica, mas eu sei que tem lugares que chamam por outro nome. E eu sou apaixonada, inclusive tava muito, muito bom. Depois que eu comi, eu tomei banho para poder começar a estudar. E a primeira matéria que eu vi no dia foi geometria, né? A única matéria que eu vi pela parte da manhã. Eu costumava ver química, mas eu deixava a geometria para a parte da tarde e eu não sou muito produtiva, eu prefiro realmente estudar pela manhã. Então eu decidi alternar, nas terças-feiras eu começo com geometria e na quinta eu começo com química. E para geometria eu também comecei um novo método de estudo. Como vocês podem ver aí, eu estou usando a plataforma do Estuda e eu procuro as questões, estou fazendo apenas questões do Enem. Eu escrevo aí o ano da questão que eu tô fazendo e também escrevo um pedacinho do enunciado para eu saber qual é a questão quando eu for refazer, né? Para saber quais as questões que eu fiz ou não fiz. E costumo colocar as respostas aí nesse caderno. Antes eu tava vendo aula e em seguida fazendo exercício, mas agora eu faço os exercícios e só vejo as aulas dos assuntos que eu não consegui responder ou então eu vejo a resolução da questão que eu não consegui fazer. Porque antes, ver por assunto, digamos assim, as aulas, as videoaulas, eu sentia que eu perdia muito tempo, às vezes, assistindo aulas de assuntos que eu já tinha domínio. E agora não, eu não perco mais tempo com isso, eu só vejo as aulas realmente dos assuntos que eu não sei, ou seja, assuntos que quando eu faço questão eu percebo que eu não sei nada ou tenho muita dificuldade em resolver. Aí sim eu paro, assisto a resolução, faço questões e eu sinto que eu estou evoluindo muito mais dessa forma. Além do que é uma forma de eu também conseguir treinar para o vestibular que eu faço, que é o Enem, eu não faço mais nenhum outro. Então eu faço apenas agora questões voltadas para o Enem, ou seja, questões de provas antigas. E para mim tá sendo muito, muito maravilhoso estudar dessa forma, bem melhor do que antes. E bom, como eu tinha dito a vocês, eu só vejo as aulas agora do que eu não sei. Então essa questão aí eu sabia do assunto, mas eu não estava sabendo fazer a questão. Então eu assisti uma aula de resolução e quando cair uma questão parecida com essa, eu já vou saber resolver. Então, galera, passando rapidinho só para dar uma dica. Sabe aqueles cadernos que a gente usa, mas sobra muita folha e a gente não quer jogar fora porque tem folha limpa, mas não vai reutilizar porque não tem folha suficiente? Então, eu arranquei todas essas folhas de cadernos antigos, grampeei e agora estou utilizando como folha de rascunho. Então fica aí como dica para vocês. Eu tenho tanto um bloquinho, digamos assim, de rascunhos para matemática, quanto um para ciências da natureza, física, química. E tem sido muito útil porque o meu caderno de cálculo fica organizado e todas as contas, bagunças ficam nessas folhas. Então eu vou estar utilizando aí todas as folhas do caderno. E é isso, fica de dica para vocês fazerem aí, quem sabe. Eu fiz em torno de umas 15 questões pelo Estuda, mas eu ainda tinha tempo, porque eu normalmente termino de estudar pela parte da manhã de 12h30, e eu tinha meia hora aí, então eu decidi fazer as questões da apostila nessa meia horinha, a quantidade de questões que desse, para poder finalizar a minha manhã. E bom, gente, foi essa a minha rotina matinal. Normalmente os meus dias são assim nas terças e quintas.
E eu terminei de estudar, já era 12h30, parei para almoçar, na verdade, né? Vou voltar a estudar pela parte da tarde. Fui fazer logo em seguida o meu planejamento do dia, marquei inclusive coisas que eu tinha esquecido de marcar no dia anterior, porque de manhã, logo quando eu comecei a estudar, eu simplesmente esqueci de anotar as coisas, eu só sentei e comecei a estudar. Então eu fui fazer, né, o meu planejamento para a parte da tarde e também marcar aquilo que eu tinha cumprido pela parte da manhã. Mas é isso, esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe um gostei aqui pra mim. E caso você queira continuar me acompanhando, é só se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão!